professor Antônio Gonçalves, e pela orientação dos professores Maria Hortência e Silas Freire, hoje venho apresentar aqui meu artigo. Bom dia a todos, bom dia banca. Então, o tema do meu artigo é impactos do marketing digital nas lojas físicas e eletrônicas do país. Embora a gente veja bastante isso em nossa vida, a gente não percebe, às vezes passa despercebido. Então acho importante debater esse tema, não só pelo mercado consumidor, mas pelo olhar do próprio marqueteiro. Então, minha introdução ela é baseada nas evoluções tecnológicas, como eu coloquei ali, novos ambientes, novos costumes, porque ela vem de um processo adaptativo, como já coloquei ali também. É um processo que foi mudando com o tempo, foi colocando novas tecnologias a bordo, né, do que conhecemos hoje. Então não começou de um ponto de tecnologia específico, foi ampliando-se com o tempo, e com o tempo foi se melhorando essa tecnologia, e com essa resolução de problemas, foi surgindo novos problemas, foram surgindo novas formas de trabalhar o marketing. E aí, para resolver esses problemas, foi criado alguns objetivos específicos. Como por exemplo o marketing digital, que veio aí para facilitar essas lojas, esses comércios a divulgarem seus produtos e conseguirem mais basificação nessa questão do venda de produtos, venda de serviços. E embora a gente tenha aprendido com o tempo a mexer na tecnologia, a usar a tecnologia em nossa vantagem, às vezes a gente não sabe o que é que a gente está vendo ali. Porque antigamente você saía na rua, você via vários posters como marketing, você via marketing em pinturas, em carros de som, mas hoje dentro da sua própria casa tem um marketing lá inserido, porque você abre o seu Instagram, você abre o seu Facebook e constantemente você vai estar vendo marketing. Então, para reforçar minha fala, eu trouxe até uma fala do nosso professor João Freire, que é possuímos um mundo em nossas mãos. O que a sociedade precisa é de consciência para utilizar a tecnologia da forma correta. Nem todos nós temos a consciência que temos um mundo em nossas mãos, que temos um mundo a explorar, porque nós temos uma base gigante aí para ser explorada. Não é só os conteúdos de dancinha de TikTok. Temos vários conteúdos amplificados, que foram amplificados com o tempo. Temos os tutoriais que nos ajudam, temos um bom marketing consciente. Então tudo isso ajuda a gente a usar o celular, a tecnologia de uma forma mais consciente, de uma forma mais correta, para que a gente pesquise as coisas certas e que a gente consiga estabelecer uma boa base, não só do marketing, mas de toda a internet. E o objetivo geral? Bom, antes de eu ler o objetivo geral e apresentar o que é que ele significa, eu gostaria de dar um centro a algumas coisas que eu coloquei, alguns recursos que eu coloquei. Por exemplo, o uso de linguagens diferentes nos slides que vocês vão ver, representa principalmente o recurso da globalização, algo que foi se tomando tempo com a tecnologia. Quando a tecnologia veio, ela veio para revolucionar alguns meios de comunicação, e esses meios de comunicação permitiram que a gente transmitisse várias linguagens com o tempo. Então essas linguagens foram sendo apresentadas, foram sendo aprendidas com mais frequência, com a possibilidade da tecnologia. Tanto que eu coloquei essa imagem aí para representar os meios, as mídias e todo o marketing social que tem nos meios que a gente pode ver. Então, vamos fazer uma leitura e uma interpretação aqui. Reconhecer o que é marketing digital e entender como ele pode afetar negativamente ou positivamente os setores econômicos brasileiros, primário, secundário e terciário, suas marcas. Ou seja, o marketing digital é algo muito amplo, é algo que, porque para você afetar os três setores econômicos principais brasileiros, você precisa ter uma amplitude gigante, você precisa ter um bom conhecimento. Então, o marketing digital tem tudo isso para afetar esses três setores. E você sabe que esses três setores é algo que sustenta a economia do país, sustenta as importações e as exportações do país. E, consequentemente, vão mexer com o PIB brasileiro, vão mexer com o PIB mundial. E isso tudo é afetado pelo marketing digital, porque se não existisse o marketing, o que seria de muitas lojas que foram ganhando reconhecimento com o tempo? Então, temos que botar na cabeça isso, o marketing é algo muito importante. Porque sem ele, com certeza, muitas lojas não conseguiriam ter a mesma proporção de vendas e
vocês não teriam os mesmos produtos dentro de casa, os mesmos produtos de acessibilidade. Agora, os objetivos específicos. Normalmente, dando destaque a uma linguagem diferente. Então, quais são esses objetivos específicos? Compreender o marketing digital e sustentabilidade do mercado brasileiro, como eu já tinha falado nos objetivos gerais. Situar e enfatizar o marketing digital no cotidiano do mercado consumidor. Agora, não partindo do olho do marketeiro, partindo do olho do consumidor. É importante relembrar que esse artigo, que esse slide, tem 3 pontos de visão. Tem o ponto de visão de quem vende, tem o ponto de visão de quem produz, de quem faz o marketing, e tem o ponto de visão do consumidor. Então, a gente, observando o artigo, observando esse slide, a gente pode ver 3 pontos de vista diferentes. É só parar para analisar que você vai conseguir ver 3 pontos de vista diferentes. Então, salientar a importância do marketing com a popularização eletrônica no país. Eu disse no início que a questão da introdução ela foi baseada na evolução dos eletrônicos. Exprimir a opinião dos comerciantes e mercadores sobre o uso do marketing para a promoção de ideias e produtos. Ou seja, lembrando que o marketing é muito importante para essa absorção de ideias, absorção de produtos, absorção de serviços e trazer falas e dados que expõem o crescimento exponencial durante os últimos anos nas vendas e comércios após o uso dessa forma de marketing. Então você vai ver que no artigo você tem alguns nomes importantes. Fiz uma entrevista com pessoas diferentes. Fiz uma entrevista com o Cleiton Oliveira, dono da Cefip, dono do Milhas em Foco, que é um projeto que está acontecendo atualmente. Fiz também entrevista com a dona da Estilo Móveis, Elisângela Celestino, e também fiz uma entrevista com a dona do nosso mercadinho local, que Nossa Senhora Aparecida, né? Bruna Gama. Então, trouxe alguns nomes importantes para já ajudar a gente a compreender melhor o tema. Então, o que é marketing? Eu usei ali, do lado, uma linguagem diferente. Eu quero dar destaque para essa linguagem, porque é uma linguagem, na verdade, que foi gerada no tempo de internet. Porque é uma linguagem chamada Esperanto. É uma linguagem que era feita para ser global, para todo mundo usar. Então, esse Esperanto foi uma das linguagens que surgiu com essa popularização de eletrônicos no país. Não só no país, como no mundo, né? Então, não só brasileiros aprendem essa língua, como outros países também tendem a aprender essa língua Esperanto. Embora sabemos que a língua global hoje seja o inglês, né? Que seja totalmente afetada em várias regiões, não só do país, como do mundo. Então, vamos fazer uma pequena interpretação aqui que eu coloquei nesse slide. Na definição do dicionário, era algo como satisfazer necessidades ou até criar valor do produto. Embora sua base comercial seja promovida nesse propósito, não podemos descartar o fato dos diferentes tipos de marketing e todos são virtude e influência na sociedade atual. Então, o marketing é algo muito extenso, não podemos resumir ele em 2 ou 3 palavras, como eu resumi aqui na definição do dicionário, porque, como eu disse, ele afeta os 3 sentidos, os 3 setores brasileiros, ele afeta a economia mundial e não podemos descartar o fato que, embora seja para satisfazer necessidade, criar valor para produto e serviço, não podemos descartar toda sua amplitude, que é feito com essa base, a base comercial dele é realmente com esse propósito, mas que é algo muito amplo para a gente falar somente como uma definição. Então, para evidenciar o que eu quero falar, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de marketing. Nesse slide eu usei algumas coisas mais justas e usei uma língua francesa ali embaixo, porque sabe que se o francês é considerado muito fino, muito rebuscado aqui no Brasil e em todos os países da América Latina eles consideram. Então, fiz esses detalhes para enfatizar o uso de uma linguagem diferente também. Então, o marketing se divide em alguns propósitos, em alguns tipos, mas com o mesmo propósito, de divulgar e convencer a comprar um produto ou serviço. Aí eu coloquei alguns exemplos de marketing, que é o dropship e o dropservice, que pega algum link, pega algum fornecedor, seja do AliExpress, seja de qualquer site que forneça os produtos, e faz um próprio site com base naquele fornecedor, né? Um site de serviço, como o dropservice, e um site de produtos, como o dropshipping. Também temos a afiliação, que quando você se torna afiliado de uma loja, você tem que divulgar aquele link, você vai ter que divulgar aquela loja nas suas redes sociais, e você vai ganhando amplitude com aquilo. E o empresarial, né, que é quando uma empresa se associa a outra, uma pessoa se associa a uma empresa para poder ajudar o marketing daquela empresa.
interessante que até nas nossas entrevistas a gente pode ver um caso empresarial, que foi o de Bruna Gama, que ela falou, inclusivamente, que ela usava esse marketing empresarial. Ela colocava aquilo, uma empresa próxima à sua empresa, para fazer o seu marketing, fazer a análise de dados, já que o supermercado sabe-se que é algo muito amplo e não tem só um tipo de público-alvo, né? Então, vamos aqui para algumas frases e também uma exibição de como usar o marketing da maneira correta. Novamente, destacando uma linguagem ali para apresentar você. Então, vamos ler e interpretar algumas falas. Agora, analisando o lado mais comercial do marketing, precisa-se de uma propaganda chamativa para convencer o seu cliente a comprar seu produto e ou serviço. Então, o que eu venho falando do slide, né? Do propósito, da base comercial do marketing. Então, eu trouxe algumas frases memoráveis realizadas nas entrevistas que eu fiz para a gente analisar. Então, a primeira que eu trouxe é posto logo existe, fala do Cleiton Oliveira. E por que essa frase é bem importante, uma frase tão pequena? É uma modificação de uma frase de René Descartes, mas na verdade é uma frase boa, porque se você parar para pensar, se você não postasse, muitas vezes você não seria ali incluído em um grupo social, você não seria colocado em meio àquele marketing comercial. Então, para você existir no meio comercial, para você fazer o seu produto, fazer o seu serviço de uma forma ampla, de uma forma boa, precisa se postar, precisa ter frequência, precisa-se de uma boa base de marketing. Aí eu trouxe também outras duas frases bastante importantes para o marketing. Buscamos a vários públicos, afinal os interesses dos supermercados são diferentes para cada um. Então, além das redes sociais, a rádio e os carros de som ainda são uma boa alternativa, além do delivery que foi complicado na pandemia. Frase de Bruna Gama, também eu tenho entrevistada, como eu já tinha dito. Então, por que tem esses interesses? Bom, o supermercado você sabe que é algo bastante amplo. É uma coisa que é feito para a família, como é feito para um adolescente, como é feito para uma criança, para qualquer um que tem interesse em comprar um produto. Então, não tem essa mesma base comercial que Cleiton Oliveira tem, que as mães não têm, porque eles têm um público-alvo, eles precisam divulgar o seu público-alvo. Já a Bruna Gama, ela precisa ter uma amplitude de clientes, porque não se existe público-alvo no supermercado. Então, por isso que ela diz que precisa de novas alternativas para a divulgação. Então, por isso que eu venho desde cedo dizendo que o marketing é algo muito importante, porque não se trata somente ali dos meios digitais, mas também dos meios sociais, que não perderam ainda sua cor. Embora os meios digitais ainda dominem, os meios sociais ainda vão ser uma boa forma, até porque o boca a boca ainda prevalece, os carros de som ainda prevalecem, o rádio ainda prevalece, embora sabemos que em sua amplitude já temos o marketing digital sendo visto como uma forma mais empresarial de se trabalhar em questão empresarial, uma questão social. Depois do processo de análise do público, os interesses atuais, postamos o que produzimos em cima desses dados e ficamos atentos aos clientes que já estão com interesse com o produto divulgado, dando atenção para o atendimento para que seja rápido e com qualidade. Frase da Elisângela Celestina, novamente destacando o ponto das análises, assim como o Cleiton Oliveira também destacou em sua entrevista. As análises foram algo muito importante para eles que têm um público-alvo específico. Cleiton, por exemplo, ele tem dois públicos-alvos, porque ele tem duas associações diferentes. Ele tem o Milhas em Foco, que aí ele vai explicar sobre milhas aéreas, e ele tem a Cefit, que é feito para o público que gosta mais da questão do físico, da questão do deixar de ser sedentário, dessa questão mais física, mais corporal, que é o CrossFit. Então, como a Elisângela Celestino também tem a loja de móveis, aí o marketing baseado nos móveis. Então eles precisam analisar, eles precisam ser eficientes no atendimento, porque não adianta você ter um marketing perfeito e você ter um produto de baixa qualidade, você ter um produto muito caro, você ter poucas promoções e oferecer muitas coisas para o cliente se sente não tão acomodado a comprar naquela loja. Mas se você tem um marketing bom, você tem um atendimento bom, você tem o produto que o cliente quer, ou pelo menos você fez um marketing associado àquele produto que fez ele pesquisar o produto que ele queria na sua loja. Então, isso daí já atrai praticamente o cliente a comprar na sua loja e atrai para que ele seja seu cliente frequente.
se ele vê que a qualidade do produto é boa, se ele vê que a qualidade do marketing é boa, se ele vê que a divulgação é interessante, então tudo isso vai influenciar o processo. Você pode ter, como eu disse, você pode ter um marketing perfeito, mas se seu produto, quando comprado, não for bom, você não vai ganhar o cliente, você vai ganhar apenas a compra do produto. E muitas vezes nem a compra, porque se estiver dentro do prazo de garantia e o seu produto acabar não sendo tão eficiente, vai acabar sendo devolvido, então o seu marketing não adiantou de nada. Então é importante lembrar desses pontos, além do marketing digital, do marketing social, lembrar sobre exatamente o produto ou o serviço oferecido, né? Mas qual é o impacto do marketing na economia do país? Bom, vou ler novamente e fazer uma interpretação. Sabemos que na época pandêmica, muitas pessoas tiveram que buscar alternativas de emprego, já que muitas foram demitidas ou empresas acabaram lotando ou fechando, o que acabou indiretamente trazendo demanda para o marketing digital, como forma de divulgar o que ofereceu em suas lojas, majoritariamente na pandemia eletrônica. Ou seja, vocês podem ver em muitas campanhas de governo dizendo assim, nesse ano aumentou várias centros comerciais, aumentou vários comerciais eletrônicos aqui no Brasil, mas isso não é concorrente de política, isso não é concorrente de algum meio social, isso é concorrente da pandemia, isso é concorrente de tudo que aconteceu. Isso daí é só um espelho do que aconteceu na pandemia, na fase pandêmica, em que as empresas tiveram que se adaptar, tiveram que lotar suas empresas o mais rápido possível, tiveram que ter clientes ineficientes, e esses clientes, e essas pessoas que trabalhavam, que foram demitidas, que acabaram sendo despedidas, que empresas acabaram fechando, eles precisaram se adaptar ao cenário. Os clientes que não tinham venda, que não tinham mais forma de pagar as suas contas, não tinham mais forma de pagar as lojas, os locais que frequentavam, eles precisaram arrumar um meio. E qual foi esse meio? Foi a revenda, através da forma eletrônica, principalmente através da forma eletrônica, né? Porque às vezes alugar um espaço ou comprar um espaço fica muito careiro para essas pessoas. Então, o eletrônico resolveu muito. E o que ajudou na eletrônica? Exatamente o marketing digital. Então, foi algo que foi ampliado com esse processo, foi ampliado com o processo pandêmico. Então, foi bastante aliado das pessoas que foram despedidas, das pessoas que não tinham meio de subsistência, foi um meio de subsistência que ajudou, na verdade, a muitos brasileiros a poderem ganhar a sua vida nessas lojas. E hoje em dia, até montarem suas lojas físicas, né? Então, foi algo que beneficiou não só a economia do país, como a muitos brasileiros que tiveram interesse em subsistência de modo diferente, né? De modo de revenda. E agora, a ideologia ela tem influência no marketing? Na verdade, como eu disse ali, a ideologia não tem exatamente influência no marketing, mas lembrando que o marketing significa que o socialismo não possa ter os seus meios de marketing, porque o socialismo tem seus meios de marketing. Todo produto que você compra na Shopee, na Shein, nesses sites mais chineses, mais voltados para a China, e a China, inclusive, é o segundo maior produtor, o segundo maior vendedor, no caso, o segundo maior economia. Então, é importante salientar isso, que a ideologia não exatamente importa no marketing. Porque, assim como vemos os Estados Unidos em primeiro, vemos a China em segundo, quase ultrapassando os Estados Unidos, ali batendo na ponta dos Estados Unidos. Então, eles têm uma ideologia diferente, eles são provenientes de uma origem diferente. A China ficou muito tempo privatizada na sua dinastia antiga e agora ela pode se libertar para os meios comerciais e, através do marketing, ela se ergueu, ela ergueu sua economia. Assim como o Japão também, pelos seus meios capitalistas, pelos seus meios de ajuda dos Estados Unidos, ele pode mover os seus ideais próprios capitalistas a uma base comercial fortificada. Então, isso daí não dita qualquer regra para o sistema socialista atual de não utilizar o marketing. Tanto que Cuba também tem seus meios de marketing sobre suas escolas, por exemplo. Ou seja, na verdade, Cuba é um país
muito elevado na questão de educação, porque ele é o melhor país da América Latina para a educação. Aí você vai ver o marketing de Cuba sobre a questão da educação boa deles. Então sempre vai ter esse tipo de marketing, independente da ideologia que eles pregam, do modo que eles pregam. Então a China, Cuba, esses países que são movidos pelo meio socialista, ideal do comunismo, ou primeiro comunismo, dependendo de como você quiser chamar, se você quiser chamar de socialismo, ou primeira fase do comunismo, independente de como você interprete, isso daí trouxe essas ideologias. Você pode até falar, mas Coreia do Norte, por exemplo, está bastante privatizada a questão do marketing, mas sabemos que a ideologia de lá é muito privada, mas temos outras ideologias um pouco mais abertas. Temos a China mesmo e temos Cuba, como já citei. Então, os países que sustentam o comércio global podem ser capitalistas, mas tem muitos socialistas também envolvidos no meio. Tem muitos primeiros comunistas envolvidos no meio. Então, diretamente eles precisaram do marketing para isso. Então, até a própria URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eles usavam campanhas através de cartazes para fortalecer a imagem da mulher, para fortalecer a imagem do homem trabalhador. Então, eles já usavam o marketing desde aquela época. Claro que não era marketing digital, porque eles ainda estavam ampliando as tecnologias, mas eles já usavam o marketing de meio social, né? Então, já podemos ver como a ideologia não pode afetar tanto assim em questão marketing. Então, vamos para considerações finais. Normalmente, destacando o da imagem ali. Então, vou ler e vou dar uma interpretada, vou dar uma revisada aqui com vocês sobre os assuntos. A importância do marketing, empresas e pandemia, ideologia no marketing e avanço de tecnologia. A importância do marketing já citei, que se não fosse um marketing, muitas lojas não fariam sucesso, que aconteceria uma grande queda no PIB global, no PIB de país também. Então tudo isso seria afetado bastante pela falta de importações e exportações, por falta de transições comerciais que não estariam sendo amplificadas por esse marketing. E as empresas de pandemia, como eu disse, muitas empresas foram fechando, muitas empresas foram abertas, muitas empresas tiveram que se adaptar a esse meio, tanto que, novamente destacando Bruna Gama falando ali sobre o delivery, que ela teve que montar esse meio para fazer os clientes se sentirem mais seguros a comprar no seu supermercado. Ideologia no marketing, eu falei ali sobre o comunismo, o capitalismo, se eles tinham alguma influência, e vocês podem ver que, embora eles tenham influência nos seus meios de marketing, ambos fazem o marketing tranquilamente. É só os que têm um modo mais trancado, vamos dizer assim, para a economia interna, que tem menos o marketing. Mas eles vão continuar tendo, independente de ser interno ou externo. Então, avanço de tecnologia, como eu disse na minha introdução e também no meio do slide, que a tecnologia foi se amplificando com o tempo, foi ganhando novos meios de se adaptar ao marketing, novos meios de se adaptar ao comércio. Então, a tecnologia foi algo que ajudou muito. E, novamente citando essa meio que parábola, vamos dizer assim, entre ideologia e tecnologia, porque a ideologia do marketing foi afetando a tecnologia de certa forma, porque, por exemplo, a União Soviética, você pode dizer que a União Soviética foi um monstro, mas não dá para dizer que ela não teve avanços tecnológicos que ajudaram a amplificar essa tecnologia para chegarmos no marketing atual. Então, tudo é um paralelo histórico. Eu poderia aqui contar da pré-história até hoje, como foi evoluindo e foi chegando ao nível de marketing atual. Então, é tudo uma linha histórica, é tudo uma história que foi deixada desde a Guerra Fria, desde a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Tudo isso foi um paralelo para chegarmos no que é hoje, na tecnologia de hoje em dia e no marketing de hoje em dia, porque tudo isso foi afetando com o tempo. E a facilidade de produzir o marketing de hoje em dia ajudou com que várias empresas pudessem ser afetadas positivamente por esse marketing. Então, embora algumas empresas tiveram que fechar nesse período de pandemia, algumas empresas foram fortificadas e algumas empresas foram montadas pelo benefício do marketing simples de fazer. Você abre um aplicativo ali, você abre o Canva, você já faz todo o seu marketing, posta, faz uma frase bonita, mostra seus preços, mostra o produto de forma clara, você já tem um bom fornecedor, você conhece seu fornecedor de uma forma mais ampla e esse fornecedor, você já sabe que ele é de confiança, você já sabe que ele vai ser beneficiado
beneficiado, tanto quanto você recebe benefícios por ter esse bom fornecedor. Então tudo isso vai influenciar no marketing diretamente. Não só a sua ideologia, não só o seu fornecedor, não só toda a linha histórica, como eu disse, podemos falar desde a época da Idade Média até hoje em dia. E você vai ver que foi uma linha de desenvolvimento, não foi chegar, sei lá, nos anos 2000 e dizer assim, a partir de agora vai ser um marketing digital. Não foi assim. Foi um processo evolutivo, juntamente da tecnologia, que foi se amplificando e se adaptando. Porque se poucas pessoas tivessem se adaptado à tecnologia, você acha mesmo que esse marketing seria tão eficiente quanto é hoje em dia? Você acha mesmo que o marketing de ruas não seria mais efetivo do que o marketing digital se não tivesse se adaptado corretamente ao período, não só pandêmico, mas o período evolutivo da tecnologia? Provavelmente não, porque se esses períodos fossem muito mal adaptados, se poucas pessoas tivessem se adaptado à tecnologia, elas perderiam esse valor no marketing digital e continuariam pelos meios sociais apenas, continuariam pelo boca a boca, continuariam pelos cartazes, embora hoje continuem, sabemos da predominância e da importância do marketing digital. Então, tudo isso é bastante importante, bastante amplificado com as tecnologias. Então, obrigado a todos pela atenção. Eu agradeço também pelos professores por ter dado essa orientação e por ter ajudado a escolha do tema, a esclarecer as ideias. Aqui estão algumas referências para vocês, estou um pouquinho apagado, mais tranquilo. É importante salientar como foi importante trabalhar isso daqui, porque é um tema um pouco debatido na sociedade. Isso pode parecer um pouco clichê, porque normalmente todo tema assim é falado, é pouco debatido na sociedade, mas realmente é pouco debatido na sociedade. Muitas vezes você abre o seu Instagram, vê publicidades e não se lembra que aquilo é marketing digital. Mas agora que você entende o lado não só do consumidor, mas você entende o lado do fornecedor, você entende o lado do marqueteiro, você pode saber o que é o marketing digital e pode se avaliar de certa forma no marketing, como você pode fazer o seu marketing. Então, creio que alguns têm interesse em empresas, alguns já tenham empresas, ou alguns precisam fazer o seu marketing pessoal, e isso, você analisando não só o lado da pessoa que consome e vê o seu produto ou serviço, mas agora analisando pela base de quem faz o marketing e de quem fornece esse marketing, quem fornece esse serviço. Então tudo isso é baseado nessas interações.